Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, tem o Sr. Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho usado e abusado de algumas afirmações que não devem passar em claro na Câmara dos Deputados. Em primeiro lugar, em relação à área da saúde, fez afirmações no sentido de dizer que o seu governo foi aquele que mais contribuiu para o Serviço Nacional de Saúde. Tudo isto é discrepante, contrasta vivamente com a realidade, não só em relação àquilo que tem sido o caos das urgências, há dificuldade de reciclar essa capacidade de atendimento imediata por parte dos cidadãos, com pico de gripe ou sem pico de gripe, mas muitas outras têm sido as faltas no que tem a ver com a reorganização da rede hospitalar, com as dificuldades da suborçamentação e muito mais do que isso, com a dificuldade que tem havido em dispensar medicamentos biológicos, oncológicos, já não falando do caso do dia, que é grave do ponto de vista de medicamentos inovadores em relação à hepatite C, mas o mais grave de tudo é 10 meses para responder à solicitação de um medicamento inovador que podia salvar uma vida. E este problema de 10 meses para responder é um problema kafkiano da relação entre o cidadão e o Estado. Senhoras e senhores deputados, não convenhamos as afirmações do Primeiro-Ministro em matéria de saúde pública e daquilo que aqui rasgou as vestes no último debate quinzenal sobre o Serviço Nacional de Saúde, não tem o consentimento dos factos, não tem a verdade da realidade. Mas podemos falar da pobreza, últimas afirmações do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Os números que saíram, que dão conta de um aumento da pobreza em Portugal, a rondar os 20%, ainda assim com um limiar de pobreza mais baixo, e portanto os números são até, do ponto de vista da crueza das realidades, mais graves do que aquilo que o inquérito deixa supor, mas acerca disso o Primeiro-Ministro disse uma coisa extraordinária, só com certeza com o objetivo pré-eleitoral, é que se tratava de um eco do passado. Ora, tudo indica que em 2013, 2014, as circunstâncias todas se agravaram. Agravaram-se do ponto de vista da diminuição das prestações sociais, das pessoas abrangidas, da dificuldade no emprego, da baixa, da desvalorização salarial, de tudo isso. Ainda agora, também outra que era daquelas habituais propaladas frases de propaganda, ainda hoje se conheceram os números do Instituto Nacional de Estatística, que o seu Primeiro-Ministro tanto preza, dá conta de um aumento do desemprego e, portanto, tem havido um vai-vem, mas um vai-vem em baixa. E tudo isso aponta para um agravamento da pobreza, mais o famigerado teto de poupanças do Ministro da Segurança Social nas prestações sobre a pobreza. Senhoras e senhores deputados, também na área da educação, o Sr. Primeiro-Ministro recentemente veio fazer alarde daquilo que teriam sido conquistas deste Governo e nós, olhando os principais indicadores internacionais, o que vemos, na realidade, é que encolheu a universidade em Portugal, encolheu a investigação científica, há menos alunos e menos investigadores. E esses são os indicadores da competitividade e da capacidade criativa que são tidos em conta na União Europeia. Também sobre a TAP, se quisermos falar sobre a TAP, que tantas e tantas têm juntado, desde ramalhianos até aos setores mais à esquerda em Portugal, na defesa da companhia de bandeira e da sua propriedade pública. Veja-se que o Primeiro-Ministro faltou à verdade ao dizer que na União Europeia não é possível capitalizar a TAP. Bom, ao que parece, a Comissão Europeia não foi contactada para o efeito, não há nenhum processo aberto, não há nenhuma evidência desse facto, a não ser uma história mal contada de Chipre. Senhoras e senhores deputados, o governo português, juntamente com o governo espanhol, tem, noutra das célebres afirmações do nosso Primeiro-Ministro, mas têm vindo a fazer um caminho de resistência àquilo que tem sido a iniciativa do novo governo grego para uma reestruturação das dívidas soberanas. Eu não creio que haja daqui, enfim, não vamos falar do conto de crianças e de outras formas de apocamento e de aviltamento daquilo que são posições que têm vindo a ser tomadas por parte
por parte do governo português e das afirmações do Primeiro-Ministro e dos principais responsáveis. Mas devo dizer o seguinte, as afirmações do Primeiro-Ministro português, a par da atitude do Primeiro-Ministro, do Presidente do Conselho do Estado espanhol, são realmente muito negativas. Países que tiveram modalidades diferentes de resgate, que estão sujeitos à Troika, a essa instituição que é uma espécie de instituição bastarda da União Europeia, tem vindo a ser rejeitada nos diálogos que são necessários intra-europeus. O que é que estes principais responsáveis têm feito e dito? É que não estão de acordo com qualquer debate, discussão acerca da reestruturação da dívida. Não estão de acordo com uma conferência europeia sobre a reestruturação das dívidas. Não estão de acordo com qualquer mecanismo que tenha a ver com voltar ao passado, conseguir tirar uma autópsia do que foram os planos de resgate da Troika e encontrar um caminho do crescimento e da defesa dos direitos sociais e já agora dos regimes constitucionais dos Estados-membros na União Europeia. Ou seja, a senhora Merkel, por interpostas pessoas e por interpostos Estados, Portugal e Espanha está a encontrar um escudo humano para as negociações na União Europeia. E é terrível, é lamentável e é de uma infelicidade premente que haja uma maioria política em Portugal que transforma o nosso Estado-membro da União Europeia numa espécie de escudo humano em relação à reestruturação das dívidas. Se houver uma reestruturação das dívidas, Portugal tem muito a aproveitar para relançar o crescimento económico. Esta maioria continua a tornar o caso, a tratar o caso, a circunstância, percebendo que as coisas estão a mudar na União Europeia, não certamente na direção que todos pretendem, mas estão a mudar num imobilismo total, sem proposta, sem posição, apenas numa defesa inquebrantável da situação, da posição política, da responsabilidade da chanceler Merkel. Portugal germanófilo é hoje isto a que nós assistimos. Portugal como escudo humano na negociação acerca da reestruturação das dívidas. É bastante lamentável e daqui o recado é este. Esta é uma maioria que vai perdendo gás, perde contacto com a realidade na maior parte das políticas públicas e naquilo que nos podia interessar neste momento no quadro europeu está ausente, está a servir terceiros, não está a servir o interesse nacional.